Em geral, quem é da área de filosofia como eu, já foi por várias vezes xingado de filósofo, né? Porque ele entra como sendo um xingamento, né? A expressão clássica, isso é coisa de filósofo, isto é, ou é inútil, ou é sem coração. Claro, se você observa a percepção da filosofia como sendo uma área, toda ela marcada por uma racionalidade extrema, ela é muito recente na história do pensamento ocidental. Ela é algo fruto da modernidade. Ela é algo que vem desde o século XV. Lembrando que em filosofia, moderno é o que vai do século XV ao século XVIII. Né? Muita gente chama de moderno aquilo que agora está, mas não para a filosofia. Filosofia, um filósofo moderno é Descartes, Francis Bacon, Immanuel Kant. Eles são filósofos modernos. Né? Agora, outra coisa são os contemporâneos. Os contemporâneos são aqueles que vêm desde o século XVIII. Quero dizer uma coisa para você que pode parecer óbvia nesse momento, e ela pode ser até, né? Que é o seguinte: a filosofia sempre se debruçou sobre temas contemporâneos. E agora que eu vou dizer algo que pode parecer óbvio. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea. Por isso a filosofia, ela se debruça sobre as contemporaneidades daquelas pessoas que sobre ela estavam pensando. Mas na origem, há quase 3 séculos, 3 milênios, a filosofia começou a se debruçar, sem dúvida, sobre algo que hoje pareceria uma pergunta estranha. A filosofia, a ciência, a arte, a religião, e aqui nessa sala a gente tem livros que registram o nosso desespero, pela grande questão. Só existe filosofia, arte, ciência e religião porque a gente tem na cabeça uma pergunta que talvez só nós, o animal humano, fazemos. Do que a ciência sabe, só nós fazemos essa pergunta. Mas a pergunta original da filosofia, da ciência, da religião e da arte é uma só. A pergunta é: por que é que existe alguma coisa e não nada? Eu vou fazer de novo, tá? De tão abstrata que ela é. Por que é que existe alguma coisa e não nada? Isto é, qual é a razão de ser das coisas existirem em vez de não existirem? No fundo, a pergunta é pelo sentido. Qual é o sentido? E aqui, não por acaso, eu estou usando sentido na dupla acepção mais direta que a gente pode ter no nosso idioma. A filosofia, em última instância, ela é também uma pergunta sobre o sentido. E nós usamos a expressão sentido, pelo menos em 2 acepções. Sentido como significado e sentido como direção. A filosofia, a arte, a ciência e a religião são grandes perguntas sobre o sentido. Sentido do quê? Da existência. Por que nós existimos? Para quê? Nascemos por alguma fonte? Somos frutos do caos? Existe alguma razão para a nossa existência? Existimos para depois deixarmos de existir? O que é o ser humano? Platão deu uma definição para o ser humano. Ele disse: o homem é um bípede em plume. O que é uma expressão verdadeira. É um animal de 2 pernas que não tem penas. Claro, Platão não conhecia outros animais que são bípedes em plumes, mas para a época dele, o grande Aristóteles deu uma clássica definição sobre esse ser humano, que aliás é a mais conhecida e quase todo mundo usa. Aristóteles dizia: o homem é um animal racional. É um animal racional. Fernando Pessoa tem a definição que eu mais gosto, porque eu acho que é a mais verdadeira. Fernando Pessoa, já no século XX, disse: o homem é um cadáver adiado. O homem é um cadáver adiado. Isto é, ele é um ser que ainda não foi e deixará de ser. Desse ponto de vista, a pergunta sobre o sentido das coisas, ela vale como significado e vale como direção. A arte, a filosofia, a ciência e a religião se perguntam sobre o sentido, a direção. De onde viemos? Para onde vamos? Muita gente diz que essas questões não são práticas. Neste momento,
elas não são. Mas o mundo não é feito só do prático. A arte, a ciência, a filosofia, a religião tem por trás, sim, uma grande pergunta, que é: por que existe alguma coisa e não nada? Claro, a arte busca responder isso de vários modos. Pela tentativa de captura da realidade, por exemplo, por meio da pintura. O que é uma pintura, uma escultura, um livro, um poema? Uma tentativa de congelar o momento, congelar o tempo, dominar a imagem, distorcê-la a ponto dela ter um sentido que seja nosso. Algo que nos dê identidade. Porque do contrário, seria puro desespero. Se você senta e imagina que a vida é um nascer, desenvolver-se de maneira sofrida, passar por uma série de embaraços, tropelos, dificuldades, e depois perecer, ficaria de uma inutilidade imensa. Por isso é preciso que a nossa existência, se ela é de fato, como a maior parte de nós imagina, mera existência, isto é, você é e depois deixa de ser, e nada é do conjunto das coisas que são, porque tal como as outras coisas também deixará de ser, é preciso que a gente tenha não apenas uma existência, mas quem sabe uma essência, algo que não pereça, algo que fique, algo que nos marque, algo que nos dê identidade. A arte tenta responder a isso. Por exemplo, se você imaginar, qual é a necessidade da arte? Há um grande livro chamado A Necessidade da Arte, escrito pelo Ernest Fischer. É um livro antigo, mas que vale ler. A Necessidade da Arte. Pode parecer estranho, mas há aí uma questão muito forte. Por exemplo, para que arte? Por que fazemos poesia? Para que é que desenhamos quadros? Por que escrevemos textos? Por que fazemos esculturas? Uma tentativa desesperada de dar a nossa marca, o nosso significado. Aliás, só por curiosidade, o Ernest Fischer coloca uma coisa que tem que intrigar você e a mim. Quando os primeiros humanos como nós, mas nossos antepassados, fizeram um vasinho de barro, um vaso de barro, com argila. Para que servia um vaso de barro? Foi decisivo na nossa sobrevivência. Permitir carregar água, em vez de ter de ir até onde a água está todas as vezes que a gente tivesse que beber. Porque como a onça bebe água, onde a gente também bebe, cada vez que eu me deslocasse como animal até o lugar para matar a sede, era lá que eu era capturado. Um dia nós conseguimos algo especial na nossa evolução. Em vez de ir até a água, trazer a água até nós. E guardar a água para quando eu precisasse dela. Atenção, porque isso é um passo decisivo na história humana. Guardar a água para quando eu precisasse dela significa ter ideia de futuro. Você diz, ué, mas esquilo também guarda. Mas nele é um gesto automático, tanto que ele guarda e esquece. Por isso que crescem nogueiras em vários lugares. Eu sou paranaense, nasci em Londrina, o símbolo do meu estado é a gralha azul. Porque o que a gralha azul faz? Ela vai e, para poder preservar para um outro momento, nisso ela é automático, ela pega o pinhão e vai enterrando. Ela guarda, tira e enterra, põe no solo para poder mais tarde se alimentar. É que ela esquece onde ela pôs, e aí os pinheiros vêm à tona. Então ela é uma ave de reflorestamento. Nós não, nós começamos a guardar a água no primeiro momento e fizemos um vasinho de barro. E enquanto a argila ainda estava úmida, por alguma razão que a gente ainda não entende, algum ser humano que estava fazendo um vasinho de barro, enquanto a argila ainda estava úmida, ele pegou uma varetinha, um pedacinho de pau, e fez assim na lateral do vaso. Ó. Fez uma risca. Para quê? Não aumenta a quantidade de água dentro do vaso. Não faz com que sobreviva mais tempo a água potável. Não aumenta a possibilidade de você ter mais água lá dentro. O vaso não fica mais resistente só por causa daquilo. Isso que ele fez é absolutamente inútil e completamente humano. Isto é, a marca, o sentido. Olha só, desse ponto de vista, uma das grandes questões da história é que a arte responde ao seu modo a pergunta por que existe alguma coisa e não nada.
Drummond disse: pois as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Um dia, Mário Quintana, poeta gaúcho especial, vai e diz: um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer, que me importa, o diabo é deixar de viver. Um dia Paulo Leminski, meu conterrâneo, vira e diz: tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee. Ou, pra que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Ou ele compõe um texto maravilhoso chamado Insulares, em que ele diz: 1000 milhas de trevas cercadas de mágoa por todos os fados. Olha que coisa magnífica. Ele pega a nossa definição de ilha e dá a ela um tom de outra natureza. O poema chama Insulares. 1000 milhas de treva cercadas de mágoa por todos os fados. Quando você vai até o Museu de Arte aqui em São Paulo, aqui o MASP, que é o terceiro melhor museu de arte moderna ou contemporânea, para ser melhor, do mundo, e você dá de cara com Van Gogh e fica imaginando de onde aquele homem conseguiu aquele desespero, como é que ele conseguiu transferir o desespero para o amarelo e o amarelo para dentro de mim, e me fazer olhar o colegial e ficar não observando um menino que vai para a escola, mas ficar observando como é que um ser humano compõe. Ou quando você entra dentro do Vaticano, agora mais fácil com o Francisco, você entra dentro do Vaticano, dá 2 passos dentro do museu, quando você olha a Pietà do Michelangelo, se você tiver mente, tua perna bandeia. Porque de repente o que você vê? Uma mãe com o filho morto no colo. Tanto faz quem é a mãe e quem é o menino. É a mãe com o filho morto no colo, gravado no mármore. Você já imaginou? Por que existe alguma coisa e não nada? Nossa marca vem pela arte.